Namastê. Como eu disse, o cristianismo não tem apenas o objetivo de ser uma religião, de ser uma escolha que depende apenas de fé individual. O Antigo Testamento descrevia Israel como um reino que deveria governar outros reinos. A igreja cristã se enxerga da mesma forma. Ela não pretende apenas pregar a homens, mas ela pretende pregar a reinos, estabelecer um reino de Deus na terra. É muito difícil para nós pensarmos assim hoje, porque a nossa cabeça está cheia da mentalidade muito recente do protestantismo, do movimento evangelical, que acha que o reino de Deus só vai chegar depois do arrebatamento, depois da aparição da besta, que haverá 1000 anos de reino de Cristo na terra, depois de uma grande tribulação. Os cristãos antigos não pensavam dessa forma. E não pensando dessa forma, eles puderam dar um grande impulso no conhecimento humano. Parece um absurdo, mas eu estou falando da Idade Média Europeia. E por que parece um absurdo? As lendas iluministas posteriores a esse período o retrataram como um período de estagnação. O chamaram até de Idade das Trevas. Um período onde, teoricamente, a ciência, as artes, todas as coisas foram suprimidas, estagnadas, paralisadas. Não é verdade. O que havia na Europa, o que houve na Europa, foi a experiência do Império Cristão. Claro, haviam reis que desobedeciam à igreja. Haviam pagãos também, que viviam dentro dos territórios da igreja. Mas foi aquilo e que aconteceu, e não voltará a acontecer, de o auge da era cristã, o auge da idade do filho, do aion do filho. Falaremos sobre esse aion do filho no nosso próximo vídeo. Foi o período em que a igreja assumiu reinos, assumiu seu papel de evangelização e seu papel de transformação da cultura e da sociedade. É o período do surgimento da escolástica. Os grandes pensadores do cristianismo, como Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, é o surgimento das universidades. Universidades que não eram cursos profissionalizantes, onde as pessoas passam mais tempo no barzinho do que dentro de sala de aula, como nos dias de hoje. Eram lugares que privilegiavam o saber amplo, que valorizavam os debates, a aquisição do conhecimento, a busca pela verdade, E eram chamadas de universidade por conta disso. Todos os conhecimentos não eram separados e estanques para formar cursos para serem vendidos. O objetivo era formar uma teia de conhecimento que revelaria a verdade no mundo, das coisas que Deus havia criado. Por isso que esses pensadores não tinham medo de estudar astrologia, alquimia. Eles entendiam que o universo era aquilo que Deus fez. E que aquilo que Deus fez deveria ser decifrado, deveria ser compreendido. Estudavam as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Esse conhecimento se espalhou e a Europa viveu uma idade de ouro e não uma idade das trevas. Se você duvida do que estou falando, vou dar aqui para você uma dica de leitura, mais uma. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Esse livro, que inclusive também tem um documentário, se não me engano de mais de 5 horas na internet, acho que no YouTube, descreve esse processo. A construção das catedrais, o desenvolvimento do direito, a formação das universidades. Os escolásticos privilegiavam a razão. A igreja, que havia seguido Platão até então, começa a inclinar-se para o pensamento mais lógico, mais racional de Aristóteles. Isso será positivo. O fundamento da era seguinte, do iluminismo, do renascimento, é feito dentro da Idade Média. Sem a Idade Média, esse período não existiria, não aconteceria. Leia esse livro. Assista esse documentário, trará para você uma nova luz de um período que precisa ser compreendido plenamente. Entretanto, a ascensão da razão, da lógica, da leitura da Bíblia não mais de modo alegórico, místico, mas de modo literal, trará um ônus. Não só o da formação das universidades, que vai começar a criar a figura do diploma, do professor secular. Um dos pensadores desse período, chamado Guilherme de Ockham, que citei agora há pouco,
será essencial para o futuro. As ideias de Ockham alimentarão as ideias de um monge, séculos depois. Um monge que vai trazer uma grande revolução para dentro da Europa e uma transformação sem precedentes. Um homem que tinha prazer em dizer que ele era um occamista. Seu nome, Martinho Lutero. Mas ainda não chegamos nele. Antes de entendermos como as coisas quebraram, nós precisamos compreender o que essa mentalidade racionalista, que nos deu a ciência, que nos deu o progresso, que tornou a civilização ocidental aquilo que ela realmente é, como esses pensamentos obliteraram, impediram uma grande revelação que nos foi trazida por um homem importante e espiritual, Joaquim de Fiore. Até a próxima. Namastê.